Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Flávia Mussi. Tudo bem com você, Flávia? Tudo bem comigo, Paulo, e com você? Tudo ótimo. Flávia, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui hoje para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Flávia, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando. Eu estou em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Você é natural de Belo Horizonte mesmo? Sim, nascida e criada aqui em Belzonte. É isso aí. Pessoal, antes de iniciar a conversa com a Flavinha, eu vou deixar alguns recados. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, jornalista, produtor e apresentador do podcast Outra Visão e falo diretamente da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 149 do podcast Outra Visão com Flávia Mussi. A Flávia é profissional da área de educação física, é presidente e fundadora do Instituto Corre Pra Ver. Flávia, gostaria que você me contasse, compartilhasse aqui com a nossa audiência, e contasse sobre o que é o projeto, o Instituto Corre Pra Ver. Paulo, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. É uma honra, é um privilégio, é uma alegria poder estar aqui conversando com você, falando um pouquinho desse projeto que hoje, Instituto, né, que move tantas pessoas. Nós somos um banco de guias voluntários que guiam pessoas com deficiência visual na corrida ou na caminhada. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, mas tem alguns associados do Corre Prever em Joatuba, em Betim. Então, a gente pode falar que a gente está aqui na Grande BH. Nós começamos lá em 2020, em plena pandemia, uma atividade assim despretensiosa. Um grupo de corredores queria experimentar guiar pessoas com deficiência visual. Então, fizeram contato comigo e falaram assim: olha, nós levamos os corredores. Você consegue as pessoas com deficiência visual? Na época, conhecia uma pessoa com deficiência visual, que era o Anderson. E aí, ele me passou contato de alguns amigos, a gente foi fazendo contato por telefone, e no dia 6 de dezembro de 2020, em plena pandemia, nós fizemos uma vivência guiada lá na Pampulha, onde estavam presentes 12 corredores e 6 pessoas com deficiência visual. A partir daí, o pessoal falou: nossa, que experiência legal! Que vocês vão fazer? Eu falei: olha, a ideia é no futuro termos um banco de guias para assessorar o Anderson, que é um grande corredor, que corre muito forte, que tem dificuldade em conseguir guias voluntários. Ah, legal! Ah, vamos divulgar essas fotos no Instagram. Aí pedi uma amiga, a Raquel, para fazer o Instagram. Só que o Instagram bombou. As pessoas começaram a fazer contato. Olha, eu quero ser guia. Olha, eu quero correr. Eu quero ser guiado. E aí eu falo que a gente começou a trocar a roda do carro com o carro andando. E hoje nós somos, então, um instituto com CNPJ, somos patrocinados pela Unimed. Então, esse nome aqui nos dá grande responsabilidade, mas nos dá credibilidade também. Somos em torno de 200 associados, 64 pessoas com deficiência visual e Uhum. 123 guias voluntários. Isso num espaço de 3 anos e meio. Uau, uau, foi muito rápido aí a ascensão, né, Muito do grupo. Então, na verdade, já existia essa demanda para isso. O que precisava era alguém que reunisse e fizesse a ponte entre as partes, né? Exatamente. Eu falo, Paulo, que eu nunca imaginei que existisse uma demanda tão grande e reprimida,
porque as pessoas vieram nos procurar. Olha, eu sempre quis caminhar, mas eu não tenho guia, a minha família não pode me acompanhar. Às vezes na academia não dá para ter esse tipo de assistência com um personal. Não que a pessoa com deficiência visual precise de uma orientação específica. A orientação é mudar de aparelho, uma explicação outra, como qualquer pessoa, é, cliente de uma Uhum. academia. E aí, na medida que a gente foi é, recebendo as demandas das pessoas, né? Querendo, precisando ser guiadas, querendo sair do sedentarismo, é, e descobrindo as pessoas voluntárias também, né? Querendo nos ajudar, o negócio foi crescendo assim, ó, de uma maneira que hoje assim, nos encanta e nos assusta também. Então, ó, Flávia, eu vou pedir licença enquanto a gente vai batendo papo aqui, eu vou compartilhar aqui na tela, até para nossa audiência visualizar também, a página, o site de vocês, que é muito legal, e daí daqui a pouquinho a gente vai entrar e vai dar uma olhada no Instagram. Então tá aqui a página, né, do Instituto Corre para Ver, porque embora o nome esteja associado diretamente à corrida, como você falou, não é só a corrida, é a caminhada também, né? A É, caminhada também. e a maior número de participantes está envolvida com a corrida ou com a caminhada? Paulo, a maioria ele está envolvida com a corrida, mas o que acontece? As pessoas começam a caminhar, começam a querer é, melhorar o desempenho na prática, e aí, para começar a correr, é um passo, vai naturalmente. E aí a gente vai explicando, né? Que não adianta só, não é sair pela rua, colocar uma cordinha na mão, calçar um tênis e sair. Né? Para você ter uma melhora, você precisa de uma assistência nutricional, de um planejamento para atividade com um profissional de educação física, né? Ter um calçado adequado, respeitar questões de clima, por exemplo, agora está muito seco, não dá para ficar treinando em qualquer horário. Então, naturalmente, algumas pessoas elas vão se envolvendo com a corrida e participando dessas corridas nos finais de semana. Hoje é um boom, né? As corridas aí acontecem duas, três, quase por final de semana. Então, naturalmente, participar desses desafios tem sido muito gostoso e prazeroso para as pessoas que às vezes nunca se imaginaram correndo. Exata. Né? Desculpa, e existe, e vocês têm assim, um ponto de encontro, ou esse ponto de encontro seria a rede social e o WhatsApp? Como é que funciona essa comunicação para entre o guia e o corredor, né, cego? E como é que desenrola esse encontro, esse match? É, eu falo que o Corre para Ver, ele conseguiu existir graças à rede social. Posso falar o nome da rede social? Claro, claro, ó, vamos entrar A aqui, gente ó. trabalha com grupos de WhatsApp, tá bom? Então, a Tá, pessoa com deficiência, e a gente trabalha sobre demanda, a demanda da pessoa com deficiência visual. Então, essa pessoa, ela coloca para gente no grupo de WhatsApp o dia que ela quer fazer a prática do exercício, quer seja corrida, quer seja caminhada, o local, o horário, a velocidade dela, né? Por exemplo, o pace que a gente fala. E aham. a gente pega essa demanda e coloca no grupo lá dos guias. O guia que puder atender, entra em contato e aí programa uma atividade. Nós não temos um local exato para correr, porque a gente vai atender sobre aquela demanda, sobre demanda, onde o guiado é, pode ir e o guia pode atender. Então, às vezes, por exemplo, a Avenida dos Andradas é um meio do caminho entre a moradia e o trabalho dessas pessoas, né? Então, temos alguns pontos de Belo Horizonte onde a prática é mais viável. Então, vamos lá. Lagoa da Pampulha, Avenida dos Andradas, a Bandeirantes, a Lagoa Seca no Belvedere, aquela avenida que dá acesso ao Parque das Mangabeiras, lá em cima, Sim, eu não sei o sim. nome daquela avenida, Uhum. né?
a Praça Floriano Peixoto, mas tem gente que treina lá no Bacião do Tirol, na pista da PUC Minas. Então, assim, onde existe uma demanda, a gente pode atender e que seja um local seguro, a gente vai. Porque isso a gente fala, é uma responsabilidade muito grande pegar a cordinha e sair conduzindo uma pessoa. Então a gente não vai correr no meio da rua, em lugar escuro, porque a gente pode não ver um buraco ou um poste. Então, assim, o cuidado e a segurança é a nossa primeira orientação. Mas onde precisar, a gente está indo. Não, muito interessante, ó. Inclusive, enquanto a Flávia falava, eu já estava passando, mostrando aqui a rede social Instagram, né? Do Corre Pra Ver, que é onde também vocês vão compartilhando várias informações também. Eu vi que tem do evento desse final de semana, né? E a agenda de atividades e tudo. E você explicou exatamente sobre a questão do quer dizer, tem que haver um match entre o atleta, né, o corredor guia e o corredor cego, né? Para, vamos Isso. dizer, para alinhar expectativas dentro das metas lá de corrida. É isso, né? Também E- porque, e- porque eu sei que tem corredores como o meu amigo Danilo Baião. Meu amigo Danilo Baião, Grande ele, Danilo. ele corre de verdade, né? Quer dizer, não dá para Exato. ser um guia. O guia tem que ser Não bom é qualquer pessoa que acompanha o Danilo, não só no ritmo dele, como na distância, né? No volume do treino dele. É, Então, por isso que é legal. Quem quer caminhar 3 quilômetros, a gente coloca lá, olha, o fulano quer caminhar 3 quilômetros, quem pode atender? Aí uma pessoa fala, eu posso atender essa demanda de caminhar 3 quilômetros. Aí o Danilo, ele vai fazer um longão, né? Ele vai correr 18 quilômetros, 6 horas da manhã lá na Pampulha. Eu nem sei qual que é o pace do Danilo, né? Quem pode atender? É quem corre nesse ritmo. é. Eu não consigo nem de bicicleta acompanhar o Danilo, sabia? Então, é muito legal, porque pelo WhatsApp a gente apresenta a demanda e aquela pessoa que tem a disponibilidade e se encaixa no perfil da demanda, né? Ele vai e atende. E a gente gosta de falar que não adianta o guia querer fazer o treino dele com o guiado. A Ah, prioridade é o que o guiado necessita fazer, ele vai seguir uma planilha ou ele quer caminhar, então o objetivo é o guiado. é importante, entendi. É importante ressaltar isso. E tem a gente está vendo muitas imagens aqui, né, Flávia, de eventos, né? De Uhum. provas, de eventos, né, que acontecem. Mas esses encontros, eles podem acontecer assim, no dia a dia, né? Na rotina, independente É, dos eventos, né? na realidade, o nosso forte, Paulo, é o dia a dia, esse é o nosso diferencial. O final de semana, esses eventos que acontecem aos finais de semana, as corridas que a gente participa, eles são um plus, é o a mais. Mas o nosso forte é proporcionar a oportunidade para as pessoas com deficiência visual praticarem a corrida ou a caminhada no dia a dia, durante a semana. Né? Então, por isso que a gente coloca, às vezes, as atividades da semana, né? E, cara, a gente não consegue quantificar, porque o Corre para Ver hoje está funcionando tão automaticamente que às vezes a demanda nem passa pela gente. O guia já tem um Uhum. guiado que ele que sabe que dá para atender, ele já faz o contato direto. Então, a gente tem às vezes 5, 6, 7, 8 atividades diárias, mas que a Uau. gente nem consegue saber, porque o Sim, pessoal está por Belo Horizonte inteiro. Então, a gente precisa de destacar que o forte é o dia a dia. Né? Às vezes, o dia a dia é uma preparação para uma corrida no final de semana. E vem aí a VIP, né, a Volta Internacional da Pampulha, né? Então, o ah, pessoal está se programando para correr 18 quilômetros. Mas para chegar lá tem um antes aí, um treinamento orientado. Então, a gente está participando disso. Então, o nosso forte é o dia a dia. o dia a dia mesmo. Não, super bacana. Tô vendo aqui as imagens aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar nessa imagem aqui, né? É, é o próprio Anderson, né, que está aqui correndo Isso. com o guia dele.
que eu não sei identificar aqui pelo É o nome, Eduardo. o Eduardo. O que que você pode explicar, Flavinha, sobre como a condução do guia de um cego, como na corrida, né? Como que é? A gente pode, o que você podia explicar para mim e para aqui para a audiência? Aqui que essa foto aqui tá muito boa, essa foto aqui acho Muito que ilustra boa. bem. Você parece que escolheu a dedo, parece que até você já sabe como guiar, porque você pegou duas pessoas que têm toda uma técnica de corrida dentro do que a gente fala que é o ideal, né? Como eu já falei anteriormente, não dá para sair pegando eu falo assim, pegando o ceguinho e puxando pela cordinha, tá? Não, porque a gente tem todo uma técnica para guiar com segurança. Então, primeiro, coloca-se uma corda com uma distância mais ou menos com um tamanho mais ou menos de uns 30 centímetros é, nas mãos de cada um deles, tá bom? Então, se o corredor, e aí do lado de preferência do corredor, não do lado de preferência do guia, tá Né? bom? Então, Aham. sempre focando aí no nosso atleta guiado. Então, coloca a cordinha e quem vai guiar fica com a mão oposta, tá bom? E essa cordinha, ela fica presa entre os dedos, nos dedos, não no braço, não amarrada. Porque se houver um desequilíbrio ou alguma coisa assim, a gente pode soltar e às vezes a pessoa não cai, né? O parceiro ali da dupla não cai. Bom, e essa cordinha funciona meio que como um volante, é, porque a pessoa com deficiência visual vai sentindo pela movimentação do guia se é para puxar para a direita, se é para puxar para a esquerda, né? Vai dando a direção. O guia também vai dando os comandos verbais. Por exemplo, Hum. a 3 metros à frente, lombada, ou buraco, vamos desviar à esquerda, né? Cuidado com um galho. Então, o comando verbal do guia vai acontecendo o tempo inteiro. Então, é uma ação onde a gente tem que estar ligado, né, 100% no que a gente está fazendo. E se precisar de fazer uma parada brusca, a gente dá uma travada na cordinha, aí o atleta guiado já sabe que não é para continuar. Então, a cordinha ela é muito importante. O sincronismo do movimento de pernas do guia e do guiado também é importante, porque vai ali no mecanismo da corrida, né? Alternância de braçada, de pernada, ou de pernada, estou falando de natação, nós estamos falando de natação, né? Então, o movimento de braço, ele tem que ser coordenado com a passada para que a corrida ela tenha um mecanismo fluido, não fique aquela coisa travada. Que um fique Então, você segurando vai o outro, sempre né? ver que o guia e o guiado, eles estão sempre muito próximos, exatamente para que esse comando com a corda guia, ele seja eficaz e transmita aí a segurança e toda a movimentação do corpo do guia para o guiado. Uau, uau, muito interessante sua explicação. E até você, como profissional da área de educação física, né, pode e conseguiu explicar muito, muito bem, detalhado aqui para a audiência, porque é o que você falou, né? Tem que haver uma sincronia, né? É, a coisa um não pode segurar o outro, né? Tem que haver Não, uma fluidez, né, da ação, né? exatamente. Quando você vê pessoas que têm esse sincronismo mesmo de movimentos, é quase que um atleta, quase que você vê dois em um. Você não vê o Uhum, segundo, você vê só uma coisa só, né? Por exemplo, repara nessa foto aí do Anderson com o Guilherme. Olha uhum. só, os dois estão um está com a perna direita à frente, o outro está com a perna esquerda à frente. Tá? É movimento quase que espelhado. Mas por quê? O braço que está unido pela corda é oposto. Um está com o direito, o outro está com o esquerdo. Então, o movimento da corrida, quando a gente anda ou caminha, você está com um braço à frente e uma perna diferente. Então, você vai fazendo esse movimento de alternância de braço e perna. Na corrida é a mesma coisa. E na corrida guiada, tem que ter sintonia, porque senão o movimento não sai, a corrida fica travada. E aí a E aí você pode ter uma performance dor
Desculpa. E aí, você pode, inclusive, ter lesão de ombro, porque fica ali, imagina, 18 quilômetros na Pampulha com o Danilo, com um movimento travado, uma vez tudo bem, duas, três vezes você pode gerar uma lesão aí, ou para um ou para outro, né? Então, a gente no Corre Prever, quando a gente começou aí, né, é, de qualquer jeito, mas hoje a gente percebeu que não é só colocar as pessoas dentro do projeto. A gente tem que capacitar, explicar, tanto para os guias quanto para os guiados, como é fazer uma corrida guiada. Porque muitas vezes as pessoas são atletas, corredores, ou são corredores de esteira, mas nunca Ah, fizeram uma corrida guiada, né? Mesmo as pessoas com deficiência visual, às vezes nunca correram ali, linkados com uma cordinha, às vezes caminhavam com uma bengala. Então, ah, a gente, para entrar no Corre Prever agora, a gente pede para as pessoas, né, enviarem atestado médico, preencher uma ficha de cadastro. Esse atestado médico, né, fala que essa pessoa está apta ou não à prática de exercícios físicos. E já tivemos muitas pessoas que foram barradas. Olha que legal, com problemas aí cardiológicos, metabólicos, que tiveram que fazer um ajuste antes de serem associados do Corre Prever. E a gente faz uma capacitação teórica, a gente faz toda uma parte, uma aula prática, né? Um encontro virtual, e depois a gente coloca essa galera para ir para a pista, para ser guiado, para usar a cordinha. A gente tampa os olhos, inclusive, das hum, pessoas que serão guias, hum, para elas terem essa experiência do que é confiar no outro cegamente, né? Então, uhum. caminham ali, despertam outros sentidos, né? Desperta aí a percepção pela audição, pelo olfato, pela sinestesia de um vento, né? De pisar num local que é desregulado, é irregular ou não, coisa que às vezes só se apoiando pela visão a gente não percebia. Então É, a gente tem todo esse cuidado. Ó, essa foto que você está mostrando é aqui. exatamente qual a anterior para mim, Paulo. É exatamente essa vivência. A gente está lá na PUC Minas, na Uhum. pista da PUC, se não me engano, fazendo esse treinamento. Então, as pessoas com deficiência visual, que já são guiados do Corre Prever, vão participar da capacitação treinando os guias que são videntes e E, vice-versa. Então, e é um ele se, momento muito. Pode falar. não, e o guia se colocar no lugar do guiado, né? Perceber qual que é a posição e a importância do papel que será dele como guia, né? E ele ter essa vivência de não enxergar e correr confiando em quem está ao seu lado, né? Para nessa foto aqui. Volta lá Ó, fazendo um favor, só um minutinho, deixa eu te mostrar. Essa essa aqui. foto aqui é do Renato. Renato foi um guia do Corre Prever, que tem uma história linda. Numa outra oportunidade eu te conto que é de chorar. O papel dele ficou pouquinhos meses, mas ele fez o diferencial na vida da Juliana, que é uma nossa guiada. E ele foi para Portugal. E ele começou a guiar o Joaquim lá em Portugal. Ah, E agora o Joaquim está deslanchando, faz trilhas e participa de um monte de atividades, porque o Joaquim não tinha guia. E o Renato levou essa experiência dele do Corre Prever lá para Portugal. Olha que olha. fantástico. Olha que interessante, não? É muito legal assim envolve, né, muitas coisas importantes na vida da sociedade, que é a inclusão, que é a questão da atividade física, sair de casa, né? E Exatamente. E o mais legal, Paulo, é que a gente acha que nós guias estamos ajudando. Doce ilusão, a gente está sendo muito mais ajudado. Eu falo que o Corre Prever você não ajuda mais, você não ajuda menos. É tudo uma troca, todo mundo ganha, todo mundo ajuda. Porque a gente começa a perceber a vida com outros olhos, literalmente, a gente começa a perceber coisas no nosso dia a dia, na cidade, na nossa fala, na nossa convivência social, que precisa ser melhorado, né? A gente às vezes tem um discurso inclusivo, mas na prática a gente não é, né? Hoje, por exemplo, eu passo ali para fazer ginástica na academia, eu falo, gente,
como é que esse passeio ele não é acessível para ninguém? É, Porque é uma distância pequenininha, com uma vegetação espinhosa, não passa nem quem enxerga. é. Imagina quem tem dificuldade de mobilidade, que realmente não enxerga, uma criança. Então, essa convivência no Corre Prever tem, assim, nos tornado pessoas muito melhores. Eu tenho que estar bem fisicamente, porque eu tenho uma pessoa que está me esperando para treinar. Então, até o meu condicionamento físico ele melhora em função do outro que está precisando dos meus olhos e das minhas pernas. E aí, esse outro, para quem eu empresto os olhos e as pernas, me conta, me ensina uma série de coisas que eu falo, gente, como é que eu não sabia que era assim? Então, é uma troca, é sensacional. Só quem está dentro é quem entende o que eu estou falando. É uma outra visão, né, Flávia? É uma Isso. outra É o visão, outro olhar, né? um outro olhar, uma outra percepção, uma outra vivência, experiência. E aqui, Flávio, eu separei essa foto aqui, que é do meu amigo Danilo Baião. Olha ele aqui, todo Grande bonitão, aqui, Danilo ó, Baião. correndo com a Lilian, né? Que também faz parte do Instituto Corre para Ver. Conta um pouquinho sobre o Instituto. Agora eu vou até voltar aqui na página aqui do Instituto. Conta um pouquinho de como é composto o Instituto, né? Eu sei que vocês têm um grupo, né, de pessoas. Então tem você, tem o Anderson. Tem você, tem a Lilian. Você podia contar um pouquinho de quem compõe a instituição? Tá bem. Olha só, como eu disse, a gente começou lá atrás, muito assim, sem expectativas, né? Muito inocente, muito pequeno. E eu gosto de falar que as pessoas com deficiência visual nos ensinaram como guiá-las. Porque em plena pandemia, como é que a gente ia sair para a rua, treinar, capacitar, e nem sabia como é que fazia isso. Então a gente falava assim: olha, encontra ali com o fulano e fulano vai te falar como fazer. Beleza? Vamos fazer prática de máscara, faça com segurança. Só que esse movimento foi crescendo. A Unimed chegou para nos patrocinar e falou: e aí? Vocês são o quê? Eu falei: nada, a gente é um grupo de maluco. Não, a gente precisa de que vocês tenham CNPJ, sejam Uhum. constituídos oficialmente. A partir dessa demanda, né, dessa proposta da Unimed para nos patrocinar, nós tivemos que nos constituir como um instituto. Então, somos hoje pessoa jurídica constituída, com uma presidência eleita. A presidência é composta por 5 pessoas, né? Eu estou no cargo de presidente nesse mandato, o Anderson é o vice-presidente, a Lilian é vice-diretora, a Raquel é diretora executiva e o Guilherme é o diretor financeiro. Isso, então, é a parte institucional oficial do Corre Prever, né? Temos o Conselho Fiscal, que aprova todas as nossas contas, e depois disso, vem os nossos associados, que Tá. são, como eu disse para você, que são aí 163 guiados e 174 guiados e 123 guias, Guias. que a gente se encontra à medida que vão acontecendo as demandas. Então, a gente tem uma sede, que é a minha casa, o endereço oficial do Corre Prever é aqui a minha casa. E eu acho que não tem muito mais o que falar Sim, sim. é, Não, então vou do aproveitar e Corre Prever falar aqui, enquanto ó. instituto, enquanto pessoa jurídica. Aqui, então, Tá? registrar aqui e prestigiar os parceiros, né, e apoiadores, que você podia Isso. contar um pouquinho sobre os parceiros e também explicar para a audiência que tiver interesse em apoiar o trabalho de vocês, o Instituto Corre para Ver, quem quiser patrocinar uma atividade, um evento, conhecer melhor, mais próximo quais os caminhos, mas vamos falar também. Queria que você contasse quem hoje está apoiando e como fazer para apoiar. Tá, ok. Ótima essa sua lembrança, essa sua deixa, porque esses nossos apoiadores e patrocinadores nos sustentam no dia a dia. A Unimed, então, é a nossa patrocinadora master, ela nos
oferece um valor mensal e nós conseguimos renovar o nosso contrato por mais 2 anos com eles. Então, até 2025, 2026, a gente está com o patrocínio oficial da Unimed, com patrocinadora Master. O centro oftalmológico, eles nos oferece laudos oftalmológicos gratuitos para as pessoas com deficiência visual que precisam comprovar a deficiência por qualquer motivo, quer que seja por um concurso, renovação de algum documento. Então, esses laudos são gratuitos. A VB Run é uma equipe de profissionais de educação física que nos oferecem planejamentos a preços diferenciados para as pessoas que querem melhorar aí o desempenho na corrida. Então fazem planejamentos de corrida. E eu gosto de destacar que o Igor e a Ana Roberta são ex-alunos queridos lá da faculdade, Uhum. na qual eu dou aula. A Aline Cipriano é uma nutricionista esportiva sensacional, que também faz um preço super camarada. Sabe aquela coisa que a pessoa cobra só para falar que está cobrando, mas é quase assim, nada, em função da competência que ela tem? Então, ela faz todo esse planejamento nutricional para quem tem interesse. Ô, A Flávia, só Checkup para pontuar, é para os associados, né? Então, só para os associados os só para os associados que têm associados do Corre acesso Prevê. a esses benefícios, né? Exatamente, que estão em dia, que estão ativos, né? E tudo no Corre Prever é para todo mundo, tá, Paulo? A gente não fala nada assim, só para guia, só para guiado, não. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Exceto o laudo oftalmológico, que são para as pessoas com deficiência visual, tá bom? Perfeito. É, a Checkup Center é uma clínica que nos fornece atestados médicos falando que a pessoa está apta à prática do exercício físico. Um check-up assim completo e o pessoal lá é sensacional. Eu falo, gosto de destacar que eu fiz o check-up, eles descobriram um problema de saúde grave em mim, então eu falo que eles salvaram a minha vida. Eles são sensacionais. A gente sai de lá achando que estava assim, tratamento de VIP. Estão competentes que eles são. Temos também os fotógrafos que nos fornecem gratuitamente o registro da maioria dessas imagens que você está passando aí Aqui, no ó. Instagram e no WhatsApp, são fornecidos por esses queridos fotógrafos, que é o Marcelo Roman, a Tati, Mancini, Tatiana e o Mancini. Tá bom? São os perfeito. três que nos clicam aí pelas ruas de Belo Meus Horizonte. colegas E nos- fotógrafos também, que eu sou fotógrafo também, viu, Flávia? Sou Ah, jornalista, mas Então, não, não- Ô Paulo, você está me falando umas coisas, eu vou depois te chamar no privado aqui, e vou te pedir alguns suportes para o Corre Prever, porque como você falou, como pode nos ajudar? A gente é aberto, né, e aceita um monte de coisa, a gente precisa de um monte de coisas, não só apoio financeiro, que é muito legal, mas apoios em serviços. Por exemplo, a gente está precisando de fazer um material impresso do Corre para Ver, que a gente ainda não tem. Então, eu preciso de alguém que consiga fazer um texto jornalístico legal para a gente fazer nesse material impresso. Por exemplo, é um tipo de serviço que a gente legal. precisa. Nós temos no Corre Prever um negócio que chama Pega para Correr. É o nosso banco de acessórios para corrida. Então, a gente recebe doações de roupas para corrida, para exercício físico, tá bom? Sim, E sim. tênis e acessórios em bons estados, que a gente devolve isso para quem precisar dentro do Corre Prever. E uma vez uma pessoa ficou sabendo desse Pega para Correr, nos doou 10 pares de tênis novos. Um tênis, acho que era da Nike, se não me engano, Uhum. carésimo. Uau. Doou 10 pares de tênis novos. Aí nós sorteamos dentro do Corre Prever. Então, quem tiver interesse em nos oferecer alguma coisa, pode fazer contato com a gente pelo Instagram, pelo site, que a gente dá o retorno. Então, ó, E quem.
vamos registrar aqui o Instagram, que eu tinha até falado que é o @corre Ponto, ponto pra ver, corre ponto pra ver, certo? E o perfeito. site é correpraver.com.br. Lá no site, como a gente está ilustrando aqui, né, Flávia? Tem todos os canais de contato aqui pelo WhatsApp, o YouTube, o Instagram, né? Mas o WhatsApp é o caminho mais objetivo, né, para falar com você. É, Se eu, o WhatsApp é o mais objetivo e o Instagram também, a gente sempre tem alguém respondendo as mensagens via Instagram. Tá, ó, o Instagram É aqui, bem ó. legal. Pessoal, tem um monte de imagens, um montão de coisa aqui, sabe? Ó, já 17 mil, quase, já vai para os 18 mil seguidores. É, Tomara. Curtam as nossas redes sociais, por favor. Esse engajamento é importante também para a gente, né, eu Paulo? queria até Para mostrar fazer o aqui marketing. também, aqui para o pessoal, o seguinte, tem o YouTube também, né, do Corre para Ver, que, ó, eles participaram de reportagens na Record, Minas, no Rolê das Gerais, aqui da TV Globo Minas, na Band Minas, aqui a Flávia aqui na Band Minas, aqui, né? Então, assim, é um trabalho, um projeto, uma instituição séria e que merece toda a credibilidade e espaço aí sempre que você precisar, viu, Flávia? Aqui o podcast Outra Visão também tá sempre aberto aqui para o que puder ajudar. O que eu queria saber, Flávia, deixa eu aqui até fechar aqui um pouquinho aqui, ó. Eu queria saber o seguinte: então a pessoa quer se associar, quanto custa, como é que é, o que que tem que fazer? Você falou do check-up, como é que faz para fazer o check-in no Corre para ver? Tem que fazer o Ó, isso é check-up muito para fazer o check-in. exatamente. A gente, como eu disse, a gente entendeu que a gente precisa preparar as pessoas para entrarem no Corre Proibir. Então, quem tiver interesse, quem estiver nos assistindo, é, pode mandar uma mensagem para a gente pelo direct do Instagram ou pelo nosso WhatsApp, que depois você puder colocar o número para a gente aí também, Sim, reforçar o sim. número. Então, quem tiver interesse em fazer parte do Corre para Ver, quer seja como guia ou como guiado, pode fazer contato com a gente pelo direct do Instagram ou pelo nosso telefone do WhatsApp, que é o 31 31 91 8191. Repetindo, 31 DDD de Belo Horizonte, 31 91 8191. Facinho o telefone, né? E Facinho, aí, facinho. vocês, você coloca, né, lá na mensagem o seu interesse em ser guia ou guiado. Bom, alguém do Instituto vai responder para vocês falando que, olha, a gente vai, seu nome está na lista de espera. Quando nós formos realizar as novas inclusões, nós faremos contato. As inclusões acontecem uma vez no primeiro semestre e uma vez no segundo semestre. Elas são pontuais, porque a gente precisa de capacitar as pessoas, tá bom? Nós teremos agora a inclusão do segundo semestre, vai acontecer agora em novembro. Então, E aí a gente fala, então assim, novembro, ó, tá aquela lista lá de pessoas para entrar. Então a gente manda mensagem falando. É, a capacitação virtual vai acontecer dia 9 de novembro, a capacitação prática acontecerá dia 23 de novembro. Caso você tenha interesse em fazer parte do Corre Prever neste momento, favor nos enviar atestado médico válido, é, falando que você está apto à prática do exercício físico, preencher um termo de responsabilidade que a gente envia e preencher um Google Forms com dados cadastrais. As pessoas com deficiência visual precisam nos enviar um laudo oftalmológico atestando a deficiência, né, ou o grau dessa deficiência visual. Então é isso. Só participa da capacitação quem entregar os documentos. Então, a gente avisa com antecedência. Lá no primeiro contato, a gente já fala que vai pedir o atestado médico, que o mais perfeito. difícil é conseguir esse atestado médico, né? Às vezes plano de saúde, ou às vezes
agenda de SUS não dá para fazer. E, a partir do envio desses documentos, a gente coloca as pessoas para fazerem as práticas. E depois ainda tem o test drive, né? Porque além de praticar, a gente pede para as pessoas de participar da capacitação, desculpa, para as Uhum. pessoas ainda acompanharem os veteranos em 2 ou 3 atividades, para que essas pessoas tenham segurança de estar guiando. Porque imagina, por exemplo, o Danilo começar a correr com uma pessoa que só fez a parte prática uma vez. É. Ele pode, é arriscado essa pessoa não saber conduzi-lo, não saber informá-lo e ter causar um acidente. Então, a gente pede para que a vivência na prática mesmo, né, na rua, na pista, ela seja acompanhada por um veterano 2 ou 3 vezes, e aí, para que essa pessoa tenha segurança e possa aí assumir o controle eu falo controle do barco sozinho. Sim, não, e também eu, por ser amigo pessoal do Danilo, né, que é cego, mas quem convive com o Danilo sabe como é uma pessoa independente, né? Então, tem uma autonomia de fazer tudo. Então, assim, não pode subestimar, porque a pessoa não enxerga que, não, a pessoa muitas vezes ela faz muito mais coisa que muita gente que enxerga, né? É o que eu falo, Com certeza. né? Então, assim, eu já falei muito isso pro Danilo. Danilo, você é um exemplo para mim porque você tem a capacidade de fazer muito mais do que eu sei de muita gente que enxerga que não faz metade do que você faz. Seja correndo, andando na rua, pegando ônibus, pegando táxi, viajando o mundo, como é o caso do Danilo aí, que viajou o mundo todo. Então, assim, eu acho que é importante registrar isso, porque, enfim, claro que no caso de uma corrida, pô, precisa realmente de um apoio, mas precisa ser gente preparada, né? E o que eu acho bacana do Exatamente. trabalho de vocês é esse cuidado também com a preparação, né? Com, É. com isso. Eu falo, Paulo, que a gente não pega um carro e sai dirigindo. A minha associação é sempre nesse sentido, porque é uma responsabilidade quando você está à frente de um volante, né? Não só a sua vida está em risco, outras pessoas também. Uma pessoa com deficiência visual é a mesma coisa. É uma responsabilidade muito grande. Eu falo que eles são loucos se deixar a gente pegar a cordinha e sair puxando, né? Então, é muita responsabilidade da nossa parte. Tanto que nem são todas as pessoas que têm a coragem de fazer isso, né? Muitas pessoas falam assim, não tem essa habilidade, eu acho que é muita responsabilidade. Então, Uhum. a gente precisa realmente capacitar os guias, porque as pessoas com deficiência visual estavam aí vivendo a vida delas, independentes, fazendo tudo o que tem que fazer. Eles precisam da gente para uma coisa pontual ali, que é guiá-los na corrida, como a gente precisa do outro também em algumas situações. Então, esse ponto que você tocou aí, ele é muito legal, porque a autonomia é para todo mundo. E a ajuda também é para todo mundo nas suas especificidades. Né? Então, é isso que o Corre Prevê tem nos mostrado demais da conta, que a possibilidade está aí. A gente é que precisa enxergá-las, né? Com um olhar também descortinado. Eu gosto de contar um caso, que Uhum. posso contar aqui rapidinho, que Claro. tem casos e casos engraçadíssimos. Mas eu sou professora de educação física da faculdade e leciono uma disciplina que chama Educação Física Inclusiva e Adaptada, onde a gente explica como lidar com as pessoas com as diversas deficiências dentro da prática da educação física, tá bom? Bom, quando chega na parte da deficiência, as pessoas com deficiência visual, a gente fala assim que existe todo um manual de introdução à pessoa, ao ambiente. Então, você não vai deixar um tapete, uma cadeira trocando de lugar, tal, né? E aí você descreve o ambiente com detalhes. Bom, eu vim receber logo no começo do Corre Prevê alguns amigos cegos aqui em casa por um lanche. E aí expliquei para os meus filhos, né, tudo bonitinho, como é que seria o comportamento. Bom, né, tiramos objetos do meio da casa para não trupicar. E na hora que eles chegaram, eu falei, até o Anderson, né?
Falei com ele, Anderson, você quer que eu descreva a minha casa para você? Ele falou, Flavinha, eu não vou enxergar mesmo a sua casa nunca. Eu vim aqui foi para comer. Vamos passar para a parte prática e vamos comer. Desmistifica. Tem É, gente que gosta de entender, que você explica, mas tem gente que não. Então, isso é muito legal, né? Outro dia a gente estava numa festa com eles, tal, e alguns já tinham bebido um pouquinho, e um deles foi ao banheiro. E aí a namorada falou, vai errar a porta, olha lá. Falei, como é que você deixa? Não, deixa, ele vai aprender. E sabe essas coisas legais da vivência? sim, Falei, sim. gente, não tem por que ficar, ó, né? É, É. tudo. Todo mundo ajuda, todo mundo é ajudado, todo mundo ri dos seus problemas, todo mundo ajuda nos problemas. É muito legal. Ah, maravilhoso, Flávia, maravilhoso. Flávia, eu vou caminhando aqui para o final, agradecendo muito a você pelo carinho, pela confiança, e por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, contar um pouco sobre esse trabalho tão legal, tão bonito, tão importante do Instituto Corre para Ver, que eu já sou fã aqui, e o Danilo. Baião, meu amigo pessoal que já foi entrevistado várias vezes aqui no podcast Outra Visão, inclusive já contou sobre as corridas, maratonas que ele fez aqui no Brasil, no exterior, com a Lilian, né? Então, assim, ele me puxou a orelha de que eu tinha que entrevistar você, né? E a equipe Obrigada, Danilo. mas então agradecer muito a você, agradecer também a toda a audiência que acompanhou até aqui esse episódio maravilhoso com a Flávia. E para fechar, Flávia, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, um pensamento, enfim, uma mensagem final aqui para nossa audiência. Tá legal. Paulo, eu primeiro preciso te agradecer mais uma vez o convite. Esse tipo de oportunidade que você está nos dando é que faz com que a gente possa ir alcançando devagarinho mais pessoas, né? Entendendo, fazendo com que as pessoas entendam que quando eles nos virem na rua, ali, duas pessoas correndo juntinhas, podem estar com colete, mas que tomara que outras pessoas tenham essa ideia e comecem a fazer coisas que o Corre para Ver está fazendo também, né? Que às vezes a gente não consegue dar licença de imediato, é porque até mudar a direção é um pouquinho complicado. Então, que a gente sempre vai dar passagem para aquele que é mais rápido, mas às vezes precisa de uns segundos para adaptar, né? Então a gente sofre às vezes muito isso, oh, dá licença, né? E as pessoas não entendem que ali é uma atividade né, em dupla por necessidade, né? Então, quando vocês nos virem pelas ruas, aí, colorindo Belo Horizonte de coletinhos verde e laranja, gritem, acenem para o Corre para ver, se puderem nos dar passagem, ok, né? E se precisar de passagem, pode falar assim, dá licença, que a gente encosta, a gente abre, né? Vai para a direita. E se conhecerem pessoas também que precisam da prática do exercício físico, pessoas com deficiência visual, divulguem o Corre Prever, porque quanto mais pessoas entenderem o que a gente faz, melhor vai ser a nossa inserção e esse trabalho de inclusão que é tão lindo e que é tão importante. Gratidão a você e gratidão a todos que fazem parte do Corre Prever, que comungaram, né, entraram nessa ideia tão maluca, mas tão linda. Então, o Corre Prever, ele acontece porque ele é uma parceria em todos os sentidos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Flávia, e vida longa ao Corre para Ver. Um beijo para você, Flávia. Um beijo, Paulo. Tchau. Prazer. Tchau, tchau.